Paz do Senhor para todos. Graças a Deus estamos de volta mais uma vez. Hoje nossa live vai estar acontecendo na terça-feira. Não vou poder fazer, né, na sexta. Eu faço quinta ou sexta, mas hoje não vou conseguir fazer. Então eu resolvi fazer rapidinho aqui a live para não ficar sem, né, ficar esse buraco aí sem fazer. E deixar gravado. Aí depois o pessoal vai vendo conforme vai. Arial, da parte do Senhor. Depois o pessoal vai assistindo. Porque quando eu não faço, o pessoal me cobra. Então vou fazer, vou deixar gravada. Não é o horário que eu tô acostumada a fazer. Mas o tema é um tema legal. Eu já falei sobre esse tema, mas vou falar de novo, tá bom? Então, se você se interessa por esse assunto, vamos falar dentro da Bíblia, claro. Não vai ser uma live muito longa, vai ser uma live curtinha, mas eu tenho certeza que vai ser bênção para a tua vida. Então, se te abençoar, você toca nesse aviãozinho e manda essa live para alguém, tá bom? Hoje nós vamos falar de deixa eu falar no hebraico, gente. Eu já tô sem voz um pouco, até por isso vai ser bem rápida. Hatzahá, que em hebraico é sucesso. 10 segredos para o sucesso. Na realidade não é segredo. Na realidade a Bíblia fala sobre esse assunto também. E a gente vai estar comentando agora sobre isso. 10 segredos para o sucesso. Se você não prestar atenção aos semáforos da sua vida, o resultado será o quê? Uma colisão. Quando a gente fala em sucesso, a gente tem uma ideia equivocada que sucesso é só ganhar dinheiro, que sucesso é só prosperidade, popularidade, é só ter posses, é ter só prestígio. Não, gente. Sucesso, biblicamente falando, é muito diferente daquilo que as pessoas entendem como sucesso. O que é sucesso? O primeiro segredo para que você tenha sucesso é você saber o real significado da palavra sucesso. Esse significado você pode procurar no dicionário, em livros de autoajuda. Várias pessoas já tentaram definir essa palavra sucesso, tá? E algumas definições são até boas, mas o sucesso é a progressiva conquista dos objetivos dados por Deus para você e para mim. Deu para entender? Sucesso é a progressiva conquista dos objetivos dados por Deus. Então, quando Deus define objetivos para a minha vida e eu consigo alcançar esses objetivos, eu estou tendo sucesso. Então, eu não posso comparar o meu sucesso com o de outra pessoa. Porque o sucesso é como se fosse uma receita para cada um. Porque cada um veio com um propósito. Cada um foi criado por Deus com um propósito definido. E quando você alcança esse propósito, quando Deus escreve um propósito para você e você alcança esse propósito, então você está tendo sucesso. Então é o resultado de uma consciência interior, de que você é uma pessoa de valor, é uma pessoa que está progressivamente galgando sucesso, né? Prosperidade nas áreas da sua vida, nas áreas que Deus definiu para você. Então, o sucesso, ele traz felicidade, ele traz um excelente sentimento de respeito por si próprio, e a gente pode ver isso na Bíblia. Vamos pegar uma Bíblia aqui, tem várias aqui, vou pegar essa aqui, NVI, Marcos, abre sua Bíblia aí bem rapidinho, livro de Marcos. Gente, essa live tá muito interessante. Apesar dela ser curta, você vai aprender bastante, tá? Então pega uma caneta e um lápis, porque se você não pegar, você vai se arrepender. Eu garanto isso. Marcos 3, versículo 35, olha o que tá dizendo aí. Marcos 3, versículo 35. É o primeiro versículo que a gente vai ler. Quem faz... Deixa eu ver aqui. 3:35. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então aqui Deus está falando sobre a família dele, se aquelas pessoas que fazem a sua vontade. E vamos ler também Josué, vamos lá para Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, versículo 7 e 8. Diz assim, ó, vamos lá. Versículo 7, versículo 8. Somente seja forte e muito corajoso.
tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Se você for estudar esse versículo a fundo, né, dentro do original que ele foi escrito, você vai ver que essa palavra bem-sucedido aí está falando de sucesso. Está falando de você alcançar os objetivos que Deus te deu. Então, quando Moisés morre e Josué assume, Deus dá essa ordem para ele. Você precisa ser corajoso, você precisa ser forte, você precisa ficar dentro daquilo que eu escrevi na Torá, né, dentro dos mandamentos que eu dei, para que você seja bem sucedido naquilo que você vai fazer. E se você conhece a história de Josué, você sabe que Josué foi um grande conquistador. Ele derrotou e destronou vários reis, alcançando aquilo que Deus tinha projetado para a vida dele. E olha, quando Josué morre, tá perto de morrer, Deus próprio fala, olha, Josué está próximo de morrer e ainda ficou muita terra para ser conquistada. Então, Josué foi um homem de muito sucesso, mas ele poderia ter feito muito mais além, entendeu? Então, o sucesso é isso. Então, a gente está falando aqui de segredos para o sucesso. Então, o primeiro segredo, que não é segredo, é o seguinte: você precisa discernir o verdadeiro significado de sucesso. O que a Bíblia chama de sucesso? O que é sucesso? Eu acabei de falar isso agora. Se você chegou agora, depois você escuta aí no iniciozinho, tá bom? O segundo segredo para você alcançar sucesso, gente, eu sempre, minha língua dobra quando eu vou falar isso. Hatzahá, no hebraico, sucesso é Hatzahá, tá bom? Para você conseguir sucesso, Hatzahá, no hebraico, você precisa definir metas concretas para si mesmo. Esse é o segundo segredo. Definir metas concretas para si mesmo. Deus é um definidor de metas. Com quem a gente aprende a definir metas? Nós aprendemos a definir metas com o próprio Deus. Olha, Deus agendou o nascimento do Salvador. Deus agendou o nascimento do Salvador. Deus preparou tudo para que o Salvador, o filho dele, nascesse. Foi tudo agendado no céu. Desde o Éden, já estava tudo agendado. Deus agendou esse nascimento com milhares de centenas de anos de antecedência. A nossa bodas que vai acontecer no céu já está agendado por Deus. Então, perceba que Deus, ele tem metas. Porque Deus é Deus. Porque ele coloca metas. E para a gente ter sucesso na nossa vida, nós temos que copiar o nosso Deus. Nesse sentido de estabelecer metas. Não é errado definir metas. Jesus advertiu em Mateus 6 que a gente não deve se preocupar excessivamente com essas metas. E nem excluir Deus das nossas metas. Mas eu e você devemos definir objetivos para a nossa vida. Mas também definir objetivos, mas também determiná-los sob orientação divina. A gente não pode definir metas sem a aquiescência de Deus. Sem chamar Deus para o nosso projeto. Se a gente define metas sem chamar Deus para o nosso projeto, vai dar ruim. Então, o segundo segredo para o sucesso é você definir metas e você chamar Deus para o seu projeto. Vamos ler lá Efésios 5:17? Já era para ter deixado esses versículos tudo já escrito, mas você sabe que é muita coisa para a gente dar conta durante o dia, né, gente? E a gente não consegue, mas a gente vai ler aqui bem rapidinho, tá? Já achei aqui, ó, Efésios 5, versículo 17. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Olha que versículo pequenininho, mas interessante e forte. Não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então, quando você definir uma meta, você precisa chamar Deus para o seu projeto. Você precisa falar: Senhor, é isso que o Senhor quer? Esses passos são os passos que eu preciso dar para alcançar aquilo que eu preciso? Então, quando você estabelece metas e chama Deus para o seu projeto, você está chamando Deus para ser o sócio dos seus projetos. Então, não tem como dar errado. Olha só que coisa interessante. Então, esse é o segundo segredo do sucesso bíblico. Sucesso bíblico, tá? Primeiro, você saber o que é sucesso.
de acordo com a Bíblia, que eu já falei, primeiro. O segundo é você definir metas e chamar Deus para as suas metas. Pedir a Deus para dar a assinatura dele ali. Senhor, eu tenho metas aqui, eu tenho objetivos aqui. É isso que o Senhor quer para mim? Se Deus falar assim, ó, tira isso aí da lista e coloca esse aqui. Aí você faz, porque vai dar certo. Porque Deus, ele sabe melhor do que a gente. Então chama Deus para as suas metas. Pede ele para assinar embaixo nas suas metas. Terceiro, estabelecer objetivos equilibrados. Estabelecer objetivos razoáveis. Então, quando a gente pensa na nossa vida, a gente pensa em áreas da nossa vida. O ser humano, ele é composto de várias áreas. Então, não adianta você ter sucesso numa área e não ter sucesso em outra. Deus não quer que a gente fique capenga em áreas da nossa vida. Deus quer o Hatzahá em todas as áreas da nossa vida. E quais são as áreas da nossa vida? A área espiritual, a área financeira, a área física, a área mental, a área social e a área familiar. São 6. Entendeu? Então, gente, isso é muito interessante. Parece uma coisa simples, mas não é. Você precisa estabelecer objetivos equilibrados e razoáveis dentro de cada área, para que você tenha sucesso na sua vida. Porque se você está bem financeiramente, mas sua família está capenga, você não tem sucesso. Você vai ficar com aquilo na cabeça, você não sabe? Você precisa avançar em todas as áreas da sua vida. Será que vai dar para fazer tudo, irmã Alessandra? Uma meta em cada área você consegue. Quando você define esses objetivos, chama Deus para assinar isso aí. E você avança pequenos passos nessas áreas que eu falei. Espiritual, financeira, física, mental, social e familiar. Então, a ênfase excessiva em uma área, muitas vezes, provoca deteriorização da outra. Se eu foco só na minha vida espiritual, esqueça minha área familiar, esqueça minha área mental, esqueça minha área social, gente, vai dar ruim. Então, a gente não pode ficar excessivo só uma área. Você tem que crescer em todas as áreas. Então, o que a gente precisa fazer? Alcançar grandes objetivos por pequenos passos. Esse é o segredo. É andar devagar, andar passo a passo. Você vai definindo objetivos pequenos e você vai alcançando aquele objetivo. É uma escada, gente. Eu costumo dizer que o elevador para o sucesso, o elevador para Hatzahá, está sempre quebrado. Não existe sucesso por elevador. Só existe sucesso por escada. Não existe sucesso por elevador. Você não pega, aperta um botão e já está lá em cima. Não existe isso. Para ninguém. Existem degraus que você vai avançando. E o legal da escada é isso. Você sobe um degrau, 2, 3, você cansa, você para, dá um tempinho. Aí você percebe que outras pessoas estão indo na sua frente, mas não tem problema, porque cada um tem o seu caminho. Cada um tem a sua jornada. Então o legal da escada é que quando você cansa, você pode dar uma paradinha, respirar fundo, né, pegar fôlego, tomar uma água e continuar. Então o sucesso é isso, é progressivo. Não tem elevador, tem escada. Ok? Então, a gente precisa ter essa sabedoria para poder galgar pequenos passos. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho. Precisamos entender o nosso caminho. Onde está escrito isso? Provérbios 14, versículo 8. Então, alcance grandes objetivos dando pequenos passos. Quarto segredo. Estou sendo rápida, falando rápido aqui, gente, porque eu tenho pouco tempo, minha vida é muito corrida, mas eu não queria deixar esse buraco aqui na live, por isso eu estou trazendo essa live hoje, que eu não vou poder dar na sexta-feira, ok? Mas vamos pro quarto. Quarto segredo, que não é segredo, para o sucesso. Medite sobre as escrituras. Gente, isso aqui é um segredão, né? Que não é segredo. A mentalidade de Deus, ela é absorvida por meio da leitura da palavra de Deus. Uma simples leitura da palavra de Deus já traz a mentalidade de Deus para você. Se você ler com a mente aberta, se você ler com o coração ensinável, desarmado, você pega a Bíblia, você tem que estar com o coração desarmado. Você tem que estar ali assim, Senhor, estou aqui, disponível, fala comigo. Quando você começa a ler a Bíblia com esse coração desarmado, ensinável, a Bíblia Sagrada, ela nos ajuda a pensar como Deus pensa. Isso é muito lindo. Você começa a pensar da maneira que Deus pensa, porque o que Deus quer está ali escrito na palavra. Então, quando a gente lê a Bíblia, ela vai melhorando a nossa resposta ao Espírito Santo. Quanto mais você lê a Bíblia, mais essa resposta
sabe, vai te enchendo e você fica mais aberto, com o ouvido mais sensível quando o Espírito Santo está falando com você. E isso vai manter você longe da queda. Porque tem tanta gente que cai muito, sabe? Tropeça e não consegue levantar porque ela não tem a mentalidade de Deus. Por que ela não tem a mentalidade de Deus? Ela não lê esse livro. Gente, esse livro aqui é o segredo do sucesso. Pessoas que não são crentes, que não professam uma fé em Cristo, elas estão lendo a Bíblia para alcançarem sucesso. Porque a Bíblia ela não fala só na nossa vida espiritual. A Bíblia ela fala sobre todas as áreas do ser humano. Então, irmã Alessandra, é possível que uma pessoa leia a Bíblia para ter sucesso financeiro e mesmo assim ela vá para o inferno? Sim. Porque a Bíblia te ensina a prosperar financeiramente. A Bíblia te ensina a conviver com família, a lidar com pessoas, a lidar com amigos. A Bíblia te ensina sobre todas as áreas. A Bíblia fala sobre sexualidade, a Bíblia fala sobre antropologia, a Bíblia fala sobre tudo, gente. Então, você vai para a Bíblia para prosperar financeiramente, você consegue prosperar. Mas o que Deus quer pra gente? Que a gente absorva a palavra de Deus para tudo na nossa vida. Não só para nossa área física, mas também, principalmente, para nossa área espiritual. Porque a própria palavra diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, eu só estou te explicando aqui que pessoas que nem são crentes, não são cristãs, não professam a fé em Cristo, elas estão lendo essa Bíblia porque elas sabem que é um livro milenar de sabedoria. E muitas vezes nós, que conhecemos a Deus, que conhecemos a Cristo, estamos afastados desse livro. Então, Salmo 37, versículo 31 diz assim: a lei de Deus está em seu coração. Os seus passos não resvalarão. Olha só. Isso te dá habilidade para discernir entre o que é falso e o que é verdadeiro. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você consegue discernir aquilo que é falso e aquilo que é verdadeiro. E aí, sabe o que acontece? Você tem sucesso na vida. Porque você não vai perder tempo com erro, você não vai perder tempo com coisas que não tem sentido. Porque você está lendo a palavra e você sabe discernir entre o bem e o mal, o certo e o errado, aquilo que vai dar certo e aquilo que não vai dar. Porque você conhece a palavra e a palavra é o livro da sabedoria. Então o segredo para o sucesso, esse é o quarto segredo, meditar nas escrituras, ok? Quinto segredo para Hatsahá, que é sucesso. Quinto segredo, biblicamente falando, discirna o mentor espiritual que mais incentiva seu amor por Deus. Todos nós crescemos através de alguém. Nós somos seres relacionais, gente. Nós não somos ilhas, nós não somos seres isolados. Ainda que muitas personalidades queiram estar sozinhas, né? Eu, no meu caso, eu amo ficar sozinha, eu amo a solicitude, eu amo estar quieta comigo, aprendendo. Mas nós somos seres relacionais. Em alguns momentos nós temos que estar junto com pessoas. Então, nós precisamos discernir quem é esse mentor espiritual que vai me incentivar o meu amor por Deus. Eu preciso discernir quem é o meu mentor espiritual. Então, você precisa entender onde Deus quer você. Onde Deus quer você. Onde Deus me quer. Gente, isso é muito interessante. Depois que eu galguei por esses segredos espirituais, minha vida mudou da água pro vinho. Porque eu não estou em todos os lugares. Nem Deus quer que eu esteja em todos os lugares, porque, afinal de contas, eu não sou onipresente. Eu não posso estar em todos os lugares. Eu preciso estar onde Deus quer que eu esteja. E eu aprendi a discernir isso. Deus quer que eu esteja aqui e Deus não quer que eu esteja aqui. Você precisa saber onde Deus quer que você esteja. Isso pode fazer você gastar 40, 50 minutos dirigindo em vez de 10. Tá entendendo? Olha só. E isso vai fazer uma enorme diferença na sua vida. Eu costumo dizer o seguinte: procure uma igreja mais perto da sua Bíblia, não mais perto da sua casa. Às vezes, vale muito a pena você dirigir 40 minutos, 50 minutos por um lugar onde você sabe que Deus quer que você esteja. Do que você, 5 minutos, estar na igreja que Deus não quer que você esteja. Não estou falando mal de igreja nenhuma aqui, gente. Estou dizendo que você precisa discernir onde você precisa estar. Então, você precisa ter um mentor espiritual que incentive você, incentive o teu amor por Deus. Nós precisamos de mentores. Mentores é aquela pessoa que já chegou onde você ainda não chegou. Todos nós precisamos de mentores espirituais. Eu tenho meus mentores espirituais. E você precisa ter também. Então, encontre a igreja certa. Encontre o pastor certo e então se comprometa.
Pessoas que não são comprometidas com nada nem com ninguém não vão avançar, gente, não vão ter sucesso. Biblicamente falando, não vai ter. Então, você precisa discernir o seu mentor espiritual. Quais são as pessoas que Deus colocou na minha vida para que eu possa aprender com elas? Não é eu que tenho que dizer isso para você, é você que precisa discernir isso. Pedir ao Espírito Santo de Deus que te oriente. Senhor, quem são as pessoas instruídas para me ajudar nessa caminhada? E o Espírito Santo vai mostrar para você. Ao longo da minha vida, eu tenho pedido isso ao Senhor. E eu tenho pedido ao Senhor, Senhor, quando essa pessoa estiver perto de mim, que eu possa reconhecer. Entendeu? E Deus já colocou várias pessoas na minha vida como mentores espirituais. Um mentor, ele é muito bom numa área que você não é. Então você aprende com ele. Entendeu? Então você precisa discernir isso. Sexto segredo que não é segredo. Busque pessoas de qualidade para sua vida. Busque pessoas de qualidade para sua vida. Passe tempo com vencedores. Deixa eu assinar aqui, pessoal que está aqui. Passe tempo com vencedores. Seja um aprendiz. O que Provérbios 13? Provérbios é o livro da sabedoria, se você não sabe. Provérbios 13, versículo 20, diz assim, ó, anda com sábios e serás sábio. Anda com sábio e você será sábio. Então, olha só, o livro da sabedoria está dizendo, escolha as pessoas. Gente, você precisa fazer uma seleção. Você tem que amar todo mundo, você tem que conviver com todo mundo, se relacionar com todo mundo, mas você precisa escolher as pessoas que vão andar junto com você. Isso é uma questão de sobrevivência. Isso é uma questão de sucesso na vida. Isso é uma questão básica para quem quer ter sucesso. Ore e espere Deus enviar pessoas incomuns para a sua caminhada. E Deus envia. Toda vez que Deus quer abençoar uma pessoa, Ele envia alguém. Toda vez que Deus quer abençoar uma pessoa, Ele envia alguém. Se você não tiver o discernimento, Deus vai colocar essa pessoa do teu lado e você não vai enxergar que ela foi enviada por Deus para te ajudar. E aí você vai atrasar muita coisa na sua vida. Sétimo segredo, tô correndo, tô andando rápido, mas eu sei que você tá entendendo. Invista em si mesmo. Invista em si mesmo. Invista tempo. Invista esforço. Invista dinheiro para o desenvolvimento da sua mente, do seu espírito, do seu homem interior. Tem gente que não tem pena de dar R$60 num lanche no McDonald's, mas tem pena de comprar um livro de 30. Um livro que vai ajudar você, que vai trazer novos insights para sua vida, que vai fazer você crescer. Então, você precisa investir tempo, esforço e dinheiro também no seu desenvolvimento, na sua mente, no seu espírito, no seu homem interior. O nosso homem interior, a nossa mulher interior precisa de crescimento. E quem vai fazer isso por você? É você. Não espere de outras pessoas, espere de você mesmo. Então, se uma refeição de R$50 faz você se sentir bem por 4 horas... pense o que a sua mente sentiria se você investisse a mesma quantia nela. Num livro, por exemplo, como eu acabei de falar, né? Que vai saturar sua mente, o seu espírito, vai te encher de unção de Deus, vai te trazer um novo insight, uma nova orientação. Então invista em si mesmo, invista em mensagens que encham a sua casa, o seu carro da presença de Deus. Gente, quando eu tô em casa, eu boto uma mensagem para ouvir, eu procuro uma mensagem que vai me edificar espiritualmente, eu coloco uma mensagem, eu coloco um hino, eu coloco um louvor. Eu tô no carro indo para algum lugar, coloco um hino aí pra gente ouvir. Vamos encher o nosso carro da presença de Deus, vamos encher a nossa casa da presença de Deus. Gente, isso é um investimento que nós precisamos fazer. Então, quem é caçador, investe sempre em armas, já reparou? Quem está acostumado a caçar, está sempre investindo em armas. As nações estão sempre investindo em tanques de guerra, em armas para se proteger. Pessoas de sucesso, elas investem em si mesmas, elas investem no seu crescimento. Paulo falou para Timóteo assim, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 15, tem cuidado de ti mesmo. Então, o primeiro cuidado que a gente precisa ter é com a gente. Eu preciso investir na minha vida espiritual, eu preciso me encher de Deus, eu preciso me encher do Espírito Santo, eu preciso me encher de conhecimento da palavra, eu preciso investir em mim, ok? Então, gente, segredos para Hatzahá,
para o sucesso, biblicamente falando. Se você chegou agora, gente, depois assiste essa live desde o início. Hoje é uma live curta, mas uma live que tem muita chave importante para sua vida e para minha também. Oitavo segredo para o sucesso. Faça o seu tempo valer a pena. Gente, grava isso. Faça o seu tempo valer a pena. Desperdiçadores de tempo entristecem a Deus. Presta bem atenção no que eu vou falar para você agora. Desperdiçadores de tempo entristecem a Deus. Deus fica triste quando pessoas desperdiçam o seu tempo. É por isso que a Bíblia fala remir o tempo. O que é remir o tempo? É aproveitar o seu tempo. Gente, pessoa que se senta, brinca e fala bobagem durante horas vão garantir o próprio fracasso. Pessoas que não valorizam o seu tempo, pessoas que ficam um tempão rindo, zoando as pessoas, zoando o outro, brincando, coisa que não tem nada a ver, falando bobagem, essas pessoas vão garantir o próprio fracasso. Claro que a gente precisa ter lazer, claro que a gente precisa sair com os nossos amigos, ter um período de recreação, de companheirismo. Eu não estou dizendo que não é para ter. Eu estou dizendo que excesso de diversão causa deteriorização de propósito. Grava isso, que isso é uma realidade. Nem todo mundo vai falar isso para você, mas você está ouvindo isso aqui agora porque Deus quer fazer transformações na sua vida. Excesso de diversão causa deteriorização de propósito. A ociosidade resulta em frustração. A ociosidade resulta em tédio. A ociosidade, às vezes, resulta até em depressão. Pessoas produtivas que conhecem o seu propósito, elas raramente vão encontrar tempo para depressão, gente. Pessoas que aprenderam a aproveitar a oportunidade, sabe? Remir o tempo, gente, é outra história, é outra coisa, sabe? E a gente precisa fazer isso. Isso é um exercício pessoal. Eu vou dar um exemplo meu. Eu não estou dizendo que você tenha que fazer isso, tá? Estou dando um exemplo meu. Eu, no momento, eu trabalho 10 horas por dia. Eu trabalho de 7h30 a meio-dia. De meio-dia a 1 eu tenho horário de almoço. E depois de 1 às 17h30. Então, eu passo bastante tempo trabalhando. Mas eu tenho 1 hora de almoço. O que eu poderia fazer nessa hora de almoço? Almoçar, claro. E fazer alguma coisa para me divertir ali no meu horário de almoço. Mas eu uso meu horário de almoço bem. Meu horário de almoço, eu coloco objetivos para aquela hora de almoço. Eu vou comer em 15 minutos, 20 minutos, eu vou ter 40 minutos para poder fazer alguma coisa produtiva com a minha vida, com o meu tempo. Então eu vou dizer para você, eu acabei de escrever um livro só no meu horário de almoço. Só para você ter uma ideia. Tá? Ainda tá no forninho, né? Ainda tá em avaliação, mas eu escrevi esse livro no meu horário de almoço. Eu escrevi 1 página por dia, um tópico por dia, sabe? E o livro foi escrito. Só utilizando a minha hora do almoço. Então, tô dando um exemplo para você que a gente precisa organizar melhor o nosso tempo. Todo mundo tem 24 horas no dia. Só que tem gente que sabe aproveitar essa oportunidade e tem pessoas que não sabem. O rico e o pobre tem 24 horas, só que um aproveita bem, o outro não aproveita, sabe? Então, são escolhas que a gente faz com a nossa vida. Em Efésios 5, versículo 15 e 16, diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus, né? Olha só, que a Bíblia está falando sobre isso. Já vou para o 9º segredo para o sucesso bíblico, o sucesso de acordo com a Bíblia. 9º segredo: descubra e desenvolva os seus próprios talentos. A Cida tá dizendo que tá gostando da live, glória a Deus. Pedrina também, obrigada, gente. Graças a Deus, né? Tá sendo bênção pra sua vida, assim como foi pra minha, né? E o que é bom a gente divide. Depois, ó, toca nesse aviãozinho e manda essa live pra alguém. 9º segredo, gente, 10 segredos para o sucesso. Quem chegou agora, tá? Se você chegou agora, o que você faz? Depois você escuta essa live desde o início que eu vou deixar gravada. Descubra e desenvolva seus próprios talentos. Descubra naquilo que você é bom.
Todo mundo é bom em alguma coisa. Descubra isso. Dê uma boa olhada em si mesmo. Dedique tempo para descobrir como ser o melhor no que você faz. A maioria de nós já nasce com algum tipo de habilidade. Então, você é responsável diante de Deus pelo desenvolvimento das suas habilidades. Depois lê lá em Mateus 25, do 14 ao 30. Depois lê lá a parábola dos talentos. Deus deu o talento, né? Lá é uma parábola falando do Senhor e os seus servos, mas falando de Deus, né? O talento para cada um de acordo com a sua habilidade. Se você olhar a parábola dos 10 talentos, eu não vou ler agora porque eu não tenho tempo, essa live é rápida. Deus deu, tá bem especificado lá, de acordo com a habilidade de cada um. Então, você é o responsável para descobrir o seu próprio talento. Você é responsável por desenvolver o seu talento. Não é Deus que vai fazer isso para você. É você que tem que olhar para você mesmo e falar, poxa, eu tenho talento nisso aqui. Eu tenho talento nisso aqui, então eu vou desenvolver esse talento. E o legal do talento é que você começa com uma quantia e você aumenta. Isso que é legal do talento. Aquela pessoa que ganhou só um e enterrou, não aconteceu nada com a vida dela. Ela não prosperou, ela não foi à frente, ela desagradou o seu Senhor. Tá entendendo? Então, gente, nós somos responsáveis diante de Deus para multiplicar aquilo que Deus já colocou na nossa vida. Tudo que você precisa já está na sua vida. Aguarda apenas o seu reconhecimento. Isso é uma lei. É a lei do reconhecimento. Tudo que você quer e precisa já está na sua vida. Só que você não está tendo condições de ver. Porque quando você não tem condições de ver, você não tem discernimento, a bênção passa do teu lado e você não percebe. Isso é sério, tá? Isso é muito sério. Vamos lá. 10º segredo, já tô no 10º. Quem chegou aqui, depois assiste, tá, gente? Lá do início. Cultivar um espírito disposto a aprender. Esse é um dos segredos do sucesso também, biblicamente falando. É preciso a gente ter coragem para sentar e ouvir alguém que sabe mais que a gente. Se a gente é o sabe tudo, a gente vai perder grandes oportunidades de crescer em conhecimento. Quem acha que sabe tudo não aprende nada e fica empacado na vida. Então, Provérbios 2, do 1 ao 13, eu não vou ler também, mas depois você lê esses versículos, gente, porque eles vão fortalecer aquilo que eu tô falando para você. O tempo e o conhecimento acrescenta bênçãos na nossa vida. Tempo e conhecimento. Tempo todo mundo tem, 24 horas por dia. Ah, mas eu trabalho 10 horas por dia, gente. Mas o que eu faço com o meu tempo restante? Aí é questão de sabedoria, tá? Tem gente que tem ferro e deixa ele enferrujar. Tem gente que tem ferro e fabrica agulha e ganha dinheiro. Isso depende de como a pessoa vai organizar a sua vida, o seu tempo, os seus talentos e seus recursos. Saber e não fazer é ainda não saber. Então você precisa entender que tempo e conhecimento acrescentam bênção na sua vida. Tempo e conhecimento, segredo de sabedoria, tá? Algumas pessoas falaram sobre sucesso. Eu vou citar algumas aqui. Eu dei 10 segredos bíblicos sobre o sucesso, tá? Mas eu vou falar aqui algumas falas de algumas personalidades que falaram sobre sucesso. Charles Chaplin, olha o que ele falou sobre sucesso. A persistência é o caminho do êxito, é o caminho do sucesso, a persistência. Benjamin Disraeli, que foi o primeiro ministro do Reino Unido. Olha o que ele falou. O segredo do sucesso é a constância do propósito. O segredo do sucesso é a constância do propósito. Isso quer dizer que você tem propósito, tem que ser constante, senão você também não alcança sucesso. Gustave Flaubert, que é um escritor de romance, ele escreveu o seguinte: o sucesso é uma consequência e não um objetivo. O sucesso é uma consequência. Eu falei sobre isso aqui, tá? Não é um objetivo. Eu quero ter um objetivo de ter sucesso. Não vai conseguir. É uma consequência de coisas seguidas que você faz para você alcançar sucesso. O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Isso aqui é uma palavra que todo mundo fala e a gente não sabe quem falou. José de Alencar, que foi um escritor, olha o que ele falou. O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo, fará coisas admiráveis. Olha só que frase linda aí de José de Alencar. Vou falar agora uma de Luther King, que é a minha preferida. Suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada, apenas dê o primeiro passo. Então, olha só. Essa live aqui a gente falou de sucesso. Hatzahá, no hebraico. Gente, deixa eu falar uma coisa pra você. Hatzahá
Sucesso em hebraico tem duas letras. Ela tem duas letras de ação, duas letras rei. Letra de ação. Sucesso tem a ver com ação. Tem a ver com o que você faz também. Chamar Deus para o seu projeto, tá? No hebraico, o sucesso tem muito a ver com prosperidade. Por exemplo, quando a gente lê esse versículo, orai pela paz em Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Então, Salmo 122 também fala, versículo 6, né? Esse versículo que eu falei. Essa palavra prosperar, ela vem do termo hebraico shalom, que significa estar em descanso, estar em paz. Então, esse sucesso bíblico é o sucesso que traz descanso para sua vida, que traz tranquilidade para sua vida. Então, é um estado de repouso temporário das lutas em esferas principalmente financeiras. Então, a palavra de Deus, ela tem são várias raízes, posso dizer assim, da palavra sucesso. Então, não é só ligado ao que é material, tá? Deuteronômio 28 também, muito bem lembrado, Arialda. Não é só um legado material, mas sim a confirmação de Deus. A confirmação de Deus aos nossos propósitos. Quando Deus confirma o seu propósito, você recebe shalom na sua vida, você recebe paz. Shalom não é só paz no hebraico. Shalom é nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Quando você tem sucesso, hatzahá, no hebraico, não tem nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. Você atingiu aquilo que Deus escreveu para você. Isso é sucesso. Isso traz uma paz no nosso coração muito grande. Às vezes você pode ter 1000 problemas, mas você está no centro da vontade de Deus, você está no centro do propósito de Deus, Deus faz acontecer. E isso traz paz para sua vida. Gente, é uma sensação muito boa que todo mundo precisa ter. É lindo demais, tá? E quando a gente percebe, a live poderia ir muito além, mas eu vou parar por aqui, gente. Mas eu vou falar sobre Yosef. Yosef, José, né? José no hebraico. O sucesso na vida de Yosef foi a capacidade de trazer multiplicação a tudo que ele administrava. Porque existia um propósito na vida de Yosef. Era abençoar pessoas. Era não deixar pessoas morrerem. Era abençoar a vida das pessoas. Esse era o propósito de Yosef. E Deus colocou as mãos sobre Yosef para que o propósito dele se cumprisse. E mesmo quando parecia que ele estava longe do seu propósito, Deus estava guiando Yosef em todos os passos para que ele alcançasse aquilo que Deus escreveu para a vida dele. Por quê? Porque Yosef teve uma obediência irrestrita a Deus. Yosef buscava a vontade de Deus, o interesse de Deus em servir da melhor maneira possível às pessoas, porque esse era o propósito dele. E por causa disso, ele tinha uma administração honestíssima, ele prestava contas, e aí Deus fez com que a bênção se multiplicasse mais ainda sobre a vida de Yosef, a ponto dele se tornar o governador do Egito, abençoando muitas pessoas. Gente, isso é lindo, isso é lindo. Então, uns buscam com avidez, outros servem a Deus, e ele cuida da nossa vida e faz com que o Hatzahá chegue até nós, que é o sucesso bíblico, é o sucesso que Deus escreveu para nossa vida. Então eu espero que essa live tenha te abençoado. Eu poderia falar muito mais, mas eu tenho um monte de coisa para fazer ainda e eu não vou poder esticar mais essa live, mas eu tenho certeza que até aqui o Senhor já falou o teu coração. Quem chegou agora, assiste a live depois, desde o início, tá bom? Vai ficar gravada aí. E depois, gente, dá o feedback, coloca aí o que você achou, se te ajudou, se te abençoou. Toca nesse aviãozinho, manda para alguém, que eu tenho certeza que Deus vai continuar trabalhando na nossa vida até que o Hatzahá dele entre de forma definitiva em nós, porque sucesso é isso, é cumprir progressivamente aquilo que Deus escreveu para nossa vida. Deus te abençoe, te guarde, amém? Te dê uma semana abençoada e não esqueça, mês de julho nós estaremos aqui toda sexta-feira falando sobre temas maravilhosos. Vamos falar sobre o mundo espiritual, ok? Anjos bons, anjos maus, quem é Lúcifer e a realidade do céu e a realidade do inferno.
lives altamente teológicas e bíblicas. Eu tenho certeza que vai te abençoar muito. Até a próxima, gente. Quem chegou agora, assiste a live. Vou deixar gravada, tá bom? Deus abençoe.